Neste vídeo irei mostrar como lançar as notas na turma virtual. Para isso, vamos aqui no menu lateral, clico em alunos, depois lançar notas. A seguinte tela será exibida. Nesta tela, eu tenho aqui uma planilha com as matrículas e respectivos nomes dos alunos. Aqui em cima eu tenho as unidades, a unidade 1 e a unidade 2. Porque conforme a organização didática no artigo 187 e no artigo 195, parágrafo único, deverão ser usados no mínimo 2 instrumentos avaliativos. Então, a OD, ela nos diz que no mínimo serão usados 2 instrumentos avaliativos. Mas o docente pode utilizar mais que 2 instrumentos avaliativos, pode utilizar quantos instrumentos forem necessários para a sua disciplina. Se ele quiser utilizar mais que 2 instrumentos avaliativos, ele terá que desmembrar aqui a unidade 1 e a unidade 2. Para fazer esse desmembramento, a gente vai clicar aqui nesse ícone, ao lado da unidade 1, e é aberto o seguinte formulário. Aqui em cima eu tenho, então, um texto que ele me diz o seguinte: digite as informações da avaliação, a abreviação será utilizada para identificar a avaliação na tabela de notas. O peso será utilizado para calcular a nota da unidade através da média ponderada. Então, se você, professor, configurou lá no início do semestre, configurou a turma para utilizar mais que 2 avaliações e não recorda mais qual tipo de configuração que você utilizou, você pode olhar por lá em configurar turma, ou aqui mesmo quando você estiver desmembrando em mais avaliações, o sistema ele vai te dizer qual que é a configuração que está sendo utilizada. Então, na unidade 1, a forma de avaliação vai ser média ponderada. Aqui eu já cadastrei aqui uma avaliação, que é um trabalho. Eu vou chamar de T1. Esse T1 é o que vai aparecer na minha planilha de notas. A ordem 0 é a ordem que vai aparecer lá na planilha, não tem ordem. E o peso 3. Então, faltando mais 7 pontos. Eu vou cadastrar então outro instrumento que vai ter peso 7. A descrição vai ser uma prova. Vou chamar de P1. E a ordem vou deixar como 0 também. Clico em cadastrar. E depois eu clico em continuar. Só para mostrar para vocês aqui que o peso fechou 10 pontos. Depois eu vou clicar aqui em continuar. Agora eu vou desmembrar a segunda unidade. Para isso eu vou clicar aqui nesse ícone. Aqui em cima eu estou observando que eu configurei a segunda unidade como média aritmética, então as avaliações da segunda unidade terão um cálculo de média aritmética. Vou cadastrar aqui um trabalho, vou chamar de T2, clico em cadastrar e vou cadastrar também uma prova, vou chamar de P2, clico em cadastrar. E nesse meu exemplo foram cadastradas 2 avaliações, né, como vocês podem perceber aqui, que vão seguir o cálculo de média aritmética, mas vocês poderiam cadastrar tantas avaliações quanto forem necessárias para o componente curricular. Depois disso é só clicar aqui em continuar e vocês serão direcionados para a planilha de notas. Aqui também, só para mostrar para vocês, se vocês passarem o mouse aqui por cima das avaliações cadastradas, vai mostrar para vocês o peso aqui
das avaliações da unidade 1, que a prova terá peso 7, aqui o meu trabalho terá peso 3, e aqui, como na unidade 2, como eu irei utilizar média aritmética, ele só me mostra que T2 é um trabalho e P2 é uma prova. Neste momento, já estou com minhas avaliações cadastradas, e antes de dar seguimento, né, de preencher as notas, quero colocar algumas observações importantes que vocês precisam se atentar. Então, nesse momento, tenho as minhas avaliações cadastradas, mas eu ainda não preenchi nenhuma nota. Se vocês quiserem, por exemplo, mudar a unidade, não quero mais fazer aqui na unidade 1, não quero mais utilizar a média ponderada. Então, vocês vão excluir essas avaliações que estão cadastradas aqui, ó, clicando nesse ícone aqui vermelhinho. Vocês vão remover essas duas avaliações. Depois disso, vocês vão lá em configurar turma, vão mudar a forma de avaliação para média aritmética e depois vocês vêm aqui de novo, desmembram as avaliações, né, em quantas forem necessárias, para que a unidade 1 utilize o cálculo de média aritmética. E outra coisa, por exemplo, quero, aqui na unidade 2 estou trabalhando com média aritmética, quero adicionar mais avaliações, posso adicionar sem problema nenhum. Quero excluir uma dessas avaliações, posso excluir. Mas sempre antes de fazer esse procedimento de excluir avaliações, é sempre importante verificar se você já tem notas registradas, né, salvar essas notas, porque o sistema ele pode apagar essas notas que elas estão cadastradas, se vocês mudarem a forma de avaliação. Feito o cadastro das avaliações, chega-se o momento de inserir as notas destas avaliações. Vamos começar aqui com a primeira unidade. A primeira unidade, o cálculo das avaliações, ele é por média ponderada. Então, aqui eu vou inserir as notas desta aluna. Ela tirou 8 na primeira prova. Para passar de uma célula para outra, vocês apertem a tecla Tab. E tirou no trabalho, ela ficou com 9, resultando na média ponderada dessas avaliações de 8,3. Aqui ao lado tem o campo RP, que significa recuperação paralela. Para habilitar esse campo, percebam que o meu cursor está aqui nessa primeira célula. Eu vou clicar, vou apertar a tecla Tab e percebam que ele vai me habilitar esse campo. Segundo a organização didática, artigo 199, todo estudante de qualquer nível ou modalidade de ensino tem direito à recuperação paralela dentro do mesmo semestre. Então, aqui eu vou inserir que esta aluna obteve nota 9. Percebam que aqui nessa coluna que é NFU, é nota final da unidade, ele me colocou 9. Aqui ele vai colocar sempre a maior nota entre RP, recuperação paralela, e nota, que é a média destas duas avaliações, a média ponderada. Então, se essa aluna tivesse tirado, por exemplo, 7, a NFU seria 8,3, porque é a maior nota desta unidade. Então, agora eu vou inserir a nota do Pedro. Vou colocar que ele teve 3 na prova e também tirou 3 no trabalho. A nota aqui, que é a média ponderada dessas duas avaliações, ficou em 3. Vou apertar a tecla Tab e percebam que ele me habilitou aqui o campo de RP, recuperação paralela. Aqui o docente vai informar a nota de recuperação paralela somente se o aluno fez essa avaliação. Se o aluno não fez, esse campo pode ficar em branco, pois ele tem preenchimento opcional.
Agora vamos aqui para a segunda unidade. Eu vou preencher aqui a nota de T2, colocar que foi 7, e P2, que é a prova, vou colocar 8. Lembrando que na minha segunda unidade eu utilizei o cálculo de avaliações de média aritmética. Então, a média aritmética de T2 e P2 desta aluna é 7,5. Vou apertar novamente para me habilitar aqui o campo de recuperação paralela. Vou dizer que esta aluna obteve nota 8, então a nota final da unidade desta aluna ficou em 8. Agora eu vou preencher aqui o segundo aluno. Vou dizer que ele obteve 5 no trabalho e obteve 3 na prova, na segunda prova, resultando em 4. Vou apertar a tecla Tab e aqui RP vou deixar em branco, pois esse aluno não fez a recuperação paralela, ela não é obrigatória, resultando aqui em a nota final deste aluno 4 e 8 aqui a nota final da segunda unidade da primeira aluna. Vamos analisar agora os resultados. Perceba que até o momento eu tenho aqui já ao lado dos nomes que esta primeira aluna ela está aprovada e o segundo aluno aqui ele está com ponto de exclamação, que significa aluno em recuperação. Então, o que nos diz a organização didática? Ela diz que para os cursos subsequentes, técnicos subsequentes e graduação, artigos 189 e 197, o aluno que não atingiu a média semestral igual ou superior a 7 ao final do período em determinado componente curricular, terá direito ao exame. E o segundo inciso, ele diz também que o estudante deve obter a média semestral mínima de 1,7 para realizar o exame. Então, como é que o sistema faz esse cálculo? Aqui ele me diz aqui que o resultado desta primeira aluna foi 8,2. Como que ele calcula aqui que ela chegou a 8,2? O sistema ele vai fazer uma média aritmética da nota final da unidade, da primeira unidade. Então, ele somou aqui 8,3 mais 8, somou essas duas notas e dividiu por 2. Então, a média aritmética dessas duas unidades é 8,2. Isso quer dizer que esta aluna ela está aprovada, pois ela tem média semestral igual ou superior a 7, estando aprovada. Já o segundo aluno, ele obteve resultado 3,5, ou seja, uma média semestral que é inferior a 7 e maior que 1,7, que é um dos requisitos para ele poder realizar o exame. Então, percebam que habilitou aqui o campo de recuperação e eu vou informar aqui a nota que este aluno obteve na recuperação. Eu vou dizer aqui que ele obteve 8 na recuperação. Percebam agora que o resultado desse aluno com a nota de recuperação ficou em 3,3, 5,3. E ele teve a situação APRN, que significa aprovado por nota. Então, como é que o sistema fez esse cálculo para chegar neste resultado, 5,3? Ele vai fazer este cálculo aqui, ó. Os alunos que realizam o exame, o sistema vai fazer esse cálculo, média final, vai resultar em média semestral, que é a média aritmética, aqui ó, de 3 mais 4, vai resultar em
3,5 multiplicado por 0,6, que é o peso 6, mais a nota do exame que esse aluno obteve, que é 8, multiplicado pelo peso 4, 0,4. Então, a média final vai resultar 3,5 vezes 0,6, equivale a 2,1, mais 8 multiplicado pelo peso 0,4, vai resultar em 3,2. Somando esses dois valores, eu tenho que a média final resulta em 5,3, que é o resultado que eu tenho aqui. Então, todos os alunos que tiverem recuperação nestes cursos semestrais, o sistema ele vai fazer o cálculo desta fórmula aqui, ó, que é a média final igual a média semestral multiplicado por 0,6, que é o peso 6, mais, somado a isso, a nota do exame final multiplicado pelo peso 4. Então, agora este aluno, ele obteve a aprovação. Para obter a aprovação, a organização didática, ela no artigo 190 e 198, ela vai nos dizer que a aprovação do estudante no componente curricular vai se dar com uma frequência mínima de 75% e média semestral igual ou superior a 7, ou média final igual ou superior a 5 após a realização do exame. Então, se vocês quiserem observar, aqui vocês podem testar também. Essa aqui é uma disciplina que ela tem 66 horas relógio, o que equivale a 80 horas aula. Para que este aluno fosse reprovado por faltas, ele teria que ter mais que 20 faltas. Então, aqui, se eu colocar aqui 21 faltas, esse aluno está reprovado por frequência. Esse é um teste que vocês podem fazer. Feito aqui a inserção das notas, das unidades e da recuperação, ao final do semestre vocês vão homologar, clicando aqui nessa seta, homologar as faltas dos alunos. Ele vai então homologar as faltas que estão nesta coluna da planilha de frequências para esta coluna aqui. Então, esta é a parte de inserção de notas. Antes de finalizar o semestre, vocês podem, se desejarem, fazer a consolidação parcial. A consolidação parcial, ele vai consolidar todos os alunos que têm média igual ou superior a 7, vai consolidar esses alunos e já vai trazer aqui o resultado e vai bloquear esses alunos para a digitação de notas e frequências. Então, se vocês utilizarem aqui essa funcionalidade de consolidação parcial, ele vai consolidar todos os alunos que eles estão aprovados com média igual ou superior a 7. E vai já apresentar essas notas para os alunos no portal Discente. Por outro lado, como desvantagem, se esses alunos já estiverem consolidados parcialmente, vocês não poderão mais fazer nenhuma alteração, até que toda a turma esteja consolidada, e assim vocês solicitam para o registro acadêmico fazer a reabertura desta turma. Aqui, só para mostrar para vocês os outros campos, tenho aqui salvar e ocultar. Ao clicar aqui, vocês vão ocultar as notas para os alunos. Ao clicar novamente, vocês vão publicar estas notas para os alunos. Aqui eu tenho salvar, que quando vocês estiverem preenchendo as notas, vocês vão clicar aqui em salvar, ele vai salvar as notas para que só vocês, professores, visualizem. Eu vou salvar as notas.
Aqui do lado aqui eu tenho o ícone imprimir, que ele me traz o relatório das notas dos alunos, com aqui as notas desmembradas. Vou voltar novamente. Aqui ao lado aqui eu tenho as funcionalidades de exportar planilha e importar planilha. Ao exportar a planilha, o sistema vai exportar uma planilha com este relatório de alunos, suas respectivas notas, e vocês podem estar inserindo essas notas e depois importando novamente ao sistema, através dessa funcionalidade. Mas vocês não podem alterar colunas, é apenas para inserir as notas de uma forma mais fácil e depois importar novamente para o sistema. Se vocês alterarem alguma coluna, não vai dar certo a importação da planilha. Aqui eu tenho um botão voltar, vai voltar para a tela anterior, e avaliação institucional, que é uma funcionalidade que ainda não está sendo utilizada pela instituição. E aqui, ao final, eu tenho o finalizar consolidar, que é a forma de consolidar depois que tudo estiver preenchido, né, e conferido e homologado pelo docente. Vocês vão clicar nessa funcionalidade, ele vai abrir uma janela de diálogo perguntando se vocês têm certeza que vocês querem consolidar a turma. Clico em OK. Aqui ele vai me trazer então relatório com os alunos e suas respectivas notas. Eu vou inserir aqui a senha e vou consolidar, clicar aqui, ó, finalizar, consolidar. Aguarde o processamento, essa operação está sendo realizada. Turma consolidada com sucesso. Feita a consolidação, se o professor precisar alterar alguma informação, ele poderá solicitar via chamada ou para o registro acadêmico a reabertura desta turma. Vamos clicar aqui em continuar. E agora vamos conferir aqui clicando aqui no menu lateral, diário eletrônico, clico em diário de turma e ele vai me abrir aqui o diário de classe desta turma. Eu vou conferir aqui o relatório aqui de notas e faltas, a situação dos alunos, e aqui embaixo eu tenho aqui o relatório de frequência desses alunos. E aqui ao lado ele me mostra em horas aula o total de aula dessa disciplina, que é uma disciplina de 66 horas relógio, vai equivaler a 80 horas aula, que foi a quantidade de aulas ministradas nesta disciplina. E aqui o último relatório ele me traz o conteúdo programado, que são aqui todos os conteúdos trabalhados nestas aulas planejadas desta turma. Era isso e até a próxima.